E agora nós vamos conversar com a Patrícia Santafé, que é endocrinologista, indicações, riscos e benefícios da Victoza, que a gente fala, é o liraglutida, né? O nome comercial é Victoza, né? Mas o produto que vem aqui dentro, né, nessa caneta, é liraglutida, que é, na verdade, uma medicação análogo de GLP-1. Que isso é importante esclarecer, não é tratamento ainda aprovado para obesidade, que a gente comentou antes, Pois né? Mas assim, ó, só para esclarecer para as pessoas, ele foi um produto que veio para o mercado primeiro para tratar diabetes, não é? Diabéticos obesos. Diabéticos obesos. Junta porque ele atua num mecanismo relacionado ao diabetes, diretamente relacionado ao diabetes. Então, como é uma medicação que vai ter um controle glicêmico adequado para aquele paciente descompensado, a gente acabou utilizando ele como norma, como oficialmente, como em bula para obesos diabéticos, só que já tem estudos para só obesidade. E esses estudos não estão concluídos ainda, mas no consultório médico a gente acaba utilizando e não em poucas vezes, a gente acaba até utilizando mais. Por quê? Porque é uma alternativa segura, não tem ação central, não é aqueles medicamentos que fazem dar aquele monte de efeito colateral, ou efeito até no humor, né? Que tem interação medicamentosa, é um remédio mais tranquilo em relação a isso. Só que a indicação para obesidade, ela não é ainda de bula. Então, a gente pega um perfil de paciente que vai entrar dentro daquele grupo que vai se beneficiar com o remédio. Quando tu não tem um estudo, tu não pode simplesmente utilizar o remédio. Tu tem que ter o estudo e ter a constatação para te não correr riscos da efeito colateral ou daqui a pouco de quem não pode usar, tá usando, esse tipo de coisa que não dá para acontecer. Então, o que hoje a gente faz no Victoza? Diabéticos, muito bem, sai de 500 de glicose para 100 maravilhosamente, tá? Um resultado fantástico. Em relação à parte só de obesidade, tem mais ou menos 4 grupos, tá? Desses 4 grupos, um grupo não responde. Por que não responde? Não se tem dados ainda porque os trabalhos não estão concluídos 100%. Então, a gente sabe que aqueles grupos que vão responder, eles vão ter um resultado muito bom. Então, a gente pega, por exemplo, pacientes que têm já um pré-diabetes, que têm fator de risco para diabetes, que têm um grau de obesidade que já tentaram várias medicações de uso central, que são aquelas receitas controladas e não tiveram boa resposta, e utiliza o Victoza. Eu no consultório uso, tá? Uso sabendo que não é a indicação de bula, esclareço isso para o paciente, acompanho o paciente e o resultado é bem bom. Eu tenho, assim, uma média boa de atendimentos e enquanto o Victoza para o diabetes sempre vai ser uma boa indicação, para o paciente obeso, ele é minha carta na manga, é meu coringa. Quando eu preciso, ele está ali para me ajudar. Olha só, a Marília está perguntando aqui, ó, quais são os riscos de usar o Victoza e durante quanto tempo, se é conforme os quilos a perder? Como é que funciona este tratamento para a obesidade? O que acontece? Como eu falei antes, o Victoza ele não é uma medicação aprovada já para essa finalidade, ok? Então, a gente não tem estudos de longo prazo para dizer, olha, tu vai usar tanto tempo, documentados e formalmente divulgados. Para o diabético, teoricamente, é para a vida inteira, né? O paciente diabético vai ter que sempre controlar o diabetes. Quanto a quem quer perder peso, não tem uma média, depende muito do padrão do corpo da pessoa. Eu tenho pacientes que perderam em 2 meses 14 quilos, por exemplo. É um monte, tá? Assim como eu tenho pacientes que perderam 3 quilos. Tem pacientes que não perderam. Então, vai depender muito do perfil, do biotipo, de como vai ser a resposta, se vai ter resposta. E mais do que isso, até em relação à segurança, o que a gente sabe? Ele vai retardar o esvaziamento gástrico. Esse é o princípio do medicamento. Então, as pessoas normalmente relatam saciedade, elas não têm vontade de comer. Aquela coisa assim, eu adoro o brigadeiro. Tu vê que os pacientes não têm mais aquela vontade do brigadeiro. Isso faz com que a pessoa tenha uma readaptação do organismo, que o estômago reduza de tamanho, né? Que tem aquela readaptação. Eu não tenho vontade de comer brigadeiro. Mas os pacientes dizem isso, é incrível. Eu sei, eu vou ver agora, já estou lá internada com a doutora Patrícia, nós vamos ver, vamos resolver o meu caso. Então, assim, ó, muito interessante. Como é que faz, como é que aplica? O paciente tem que ir lá no teu consultório, ou dá para fazer em casa? Não, assim, ó, até uma coisa que eu quero ressaltar, de novo, não é um tratamento aprovado para obesidade, então tem que ter um acompanhamento médico. Isso é o principal. O problema é o uso inadequado pela vizinha, pela amiga, pela conhecida. Então, tem que ter o acompanhamento de um especialista.
Quanto ao uso para a obesidade, que seria uma indicação não em bula, tá? A gente tem como fazer a aplicação, é tranquila, a agulha é pequena, né? Não tem muito... Segura aí um pouquinho que ele vai mostrar aí, pode só segurar. Assim, ó, a agulha é pequenininha, tá? Aqui tu vai graduar aqui atrás a dose que A tu vai ter agulha que é usar. bem pequenininha mesmo. Já ficou feliz, né? Já fiquei feliz. Então, assim, é fácil, a graduação tu vai fazer em casa, tá? Todo dia após o café da manhã, começa com uma dose um pouquinho menor, depois eu não vou colocar aqui as doses para as pessoas não usarem em casa, fazer né? em casa. Fazer, Sim, aliás, né? nem A ideia essa a não é intenção essa. da Isso. entrevista. A intenção é porque como tá muita gente fazendo Claro. e aí se auto-aplicando, a ideia é dizer que isso não é um milagre, tem que ter acompanhamento médico e que funciona assim, funciona, mas pode também trazer e nem para todo mundo risco. funciona. Então, Sim. isso é importante saber, porque como não tem estudos finalizados para obesidade, e até a dose de obesidade, muitas vezes a gente usa uma dose maior do que a gente usa para o paciente diabético, a gente tem que lembrar que não dá para sair usando assim e dizer, o remédio não funciona, o remédio funciona. Não é, as coisas têm que ser feitas individualmente com acompanhamento de especialista, tá? E então é fácil de aplicar, tu se aplica em casa, cada caneta mais ou menos dura 15 dias, tá? Então não é uma caneta inteira, não é todo esse líquido numa aplicação só, isso é importante de saber. Só que a gente, em termos de qualidade, tem que cuidar porque não pode expor ao sol. Então tem alguns detalhes da aplicação que tem que cuidar, mas nunca vai ser feito no consultório médico, vai ser feito no domicílio, né, na casa de cada paciente, sempre, tá? Não vai ser feito em outro local, não tem o porquê. Pessoas que sejam, por exemplo, obesas, vamos supor, que são diabéticas e são hipertensas ou têm algum cardíacos, tem alguma contraindicação? Ao contrário, a indicação do Victoza hoje, ele está realmente dentro do risco cardiovascular. E daí a agulha, essa enorme agulha. Ele está realmente relacionado ao risco cardiovascular. Então, ele melhora o risco cardiovascular em relação, não tem estudos com desfecho final, mas ele melhora já em estudos, pressão arterial, ele melhora o perfil metabólico de triglicerídeos. Então, ele tem toda uma melhora nesse contexto, então até é indicado para o paciente diabético de alto risco. Ele não é indicado, por exemplo, em quem tem problema gastrointestinal, porque, como eu falei, ele vai retardar o esvaziamento gástrico, então daqui a pouquinho pode ter algum tipo de efeito colateral por ter uma doença de base gastroenterológica, tá? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração e o acompanhamento, como tu me perguntou, vai variar muito de pessoa para pessoa. E até o momento, como o estudo não está finalizado, a gente na prática clínica observa. E o que eu tenho visto no consultório é usado no fato da obesidade, não para o diabetes é sempre, mas no fato para a obesidade eu tenho usado em média 6 meses, com bom resultado e estabiliza peso. Só que entre todos os tratamentos para obesidade, não existe nada ótimo, mesmo os que estão objetivamente para obesidade. O que a gente tem que lembrar? Obesidade é doença multidisciplinar, é doença multifatorial, é estilo de vida, é vida, né, do trabalho, é exercício, é alimentação. E as pessoas apostam num remédio, e o remédio é algo a mais, ele não é o principal, ele é algo a mais. Doutora Patrícia, tem uma pergunta aqui inbox, ela pediu para não dar o nome dela, até uma pessoa bem conhecida aqui da sociedade, ela diz o seguinte, que ela está com sobrepeso, ela toma antidepressivo e ela é hipertensa, ou seja, ela toma remédio para pressão, antidepressivo. E se existe alguma contraindicação em função desta medicação que ela toma ou se ela pode fazer o tratamento com Victoza? Assim, ó, o que acontece? Desde o início, só que quando foi colocado o Victoza, mesmo para o diabético obeso, tá? E não é diabético com sobrepeso necessariamente. Então tem que ver se ela vai ter benefício de usar o Victoza para o sobrepeso dela. Agora, o bom do Victoza é que ele não tem ação central. Ele não tem essa ação diretamente central. Então, tu não vai ter ação medicamentosa com outros fármacos que vão estar utilizando para depressão, para ansiedade, para transtornos alimentares, não. Então, isso é a garantia que a gente tem. Tanto que é o meu coringa. Quando eu já tentei, o paciente usa muita medicação para a parte de transtorno de depressão, né, receitas controladas, como, né, a gente vê, o Victoza ele é isento, ele pode ser usado. Pode fazer perguntas, viu? Tá todo mundo assim, ó, ouvindo. Eu tô fascinado. Eu também tô. Não, mas, de novo, assim, ó, por favor, tá? Isso bem claro. O que tem em bula hoje é para diabético. Então, eu não gostaria jamais que fosse usado sem supervisão para obesidade,
tá? É que tem muita gente usando para obesidade. Mas assim, ó, ele é bem usado, ele é bom. E se ele não estiver sendo bom, o médico sabe aonde dá para mexer, o que dá para otimizar. Se tu vai pelo amigo, pelo vizinho, pela revista, né, que já teve problema em relação a isso, a coisa foge do controle, e é isso que a gente não quer. Aí começa a dar problema de saúde, aí daqui a pouco dizem que é o problema da medicação e não é. Foi o que aconteceu com o Lipistabil, que o Lipistabil o que era? Ele queimava a gordura localizada, aquilo ali era ótimo, maravilhoso. O que aconteceu? O pessoal nas academias, que não eram médicos, estavam se aplicando, aí começou a dar problema e botaram a culpa no produto. Nada a ver. Não, mas em qualquer situação tem que ter um acompanhamento. O remédio certo para a pessoa certa. Sempre digo isso, né? Remédio certo para a pessoa certa. Aí isso a gente injeta no braço? Onde? Não, assim, ó, normalmente tu pode utilizar a barriga como se fosse em relação à própria insulina, apesar disso não ser insulina, né? Pode ser na coxa, porque é ruim no braço para te poder, né, pegar a caneta. Daí a coxa, tem vários locais. É tipo um cliquezinho, assim, é tipo... Não, tu vai empurrando, tu vai aplicando como se fosse uma caneta de insulina. Então, tu vai graduar ela, por exemplo, tu vai na dose inicial aqui, que eu não vou falar qual é. Daí tu vai graduando ela e vai saindo, ó, vai sair o líquidozinho ali, ó. Tá, eu tô aqui, a caneta aqui, só que devagarinho ela vai indo, tá? Segurei um pouquinho que ele vai mostrar. Então, só vai apertando e vai injetando. Olha, gente, então assim, ó, mais uma vez, deixar bem claro. Por favor. Que é com acompanhamento médico. Porque uma coisa que dá muito, tá? O liraglutida, que é análogo de GLP-1, é uma classe, não tem só ele. O que dá muito é náusea. O que a pessoa sente muito é náusea. Só que sente muito, vírgula. Tem pessoas que sentem em graus diferentes e normalmente é tolerável. Então, se tu tá com acompanhamento médico, tu vai ter orientação, tu vai ter um pouco de náusea, mas vai passar, tu não vai te apavorar, tu não vai, né, ter risco maior. Ele, de certa forma, assim, não é igual, tá? Mas ele, de certa forma, ele mimetiza um pouco o que a cirurgia bariátrica faz, tá? Que seria aquele melhora do padrão de GLP-1. Por isso que muitas vezes, hoje, o paciente tem alternativa, não só cirúrgica. A gente tem para o diabético e para o obeso alternativas como o Victoza está vindo, vem vindo outros produtos, tá? Tá, mas aí só uma coisa. Peraí, eu tenho dúvidas. Isso aí tu vai fazer um tratamento até determinado tempo. Depois aí tu para, cessa, e aí teu organismo segue, tipo assim, é uma reeducação, não alimentar, óbvio, mas é uma reeducação do teu organismo. Como é que funciona quando é que a gente cessa, porque tu não vai ficar fazendo isso pro resto da vida? Não, assim, ó, o diabético tem falta de GLP-1. Isso aqui é GLP-1, tá? É análogo de GLP-1. O diabético tem falta de GLP-1. Então, o diabético tem que usar, teoricamente, sempre esse tratamento ou outro, ok? Ok. Quanto à obesidade, o paciente ele não vai ter necessariamente a falta de GLP-1. A gente sabe que o GLP-1 que tem aqui está tendo benefícios periféricos e não de ação central para a redução do peso corporal, inclusive para a saciedade. Então, quem não tem diabetes, teoricamente, porque pode vir a ter no futuro, né? Mas teoricamente tem a produção normal sua, pessoal, de GLP-1. Então, se eu parar o remédio, eu não estou deixando de tomar GLP-1, não estou deixando de ter GLP-1. Eu vou produzir normalmente o meu GLP-1, tá? Só que isso não pode ser uma coisa tão amplamente colocada no intuito que tem pessoas que não sabem se são diabéticas ou vão ser no futuro, então daqui a pouco tem deficiência de GLP-1 já, tá? Ou daqui a pouco tu vai pegar um perfil de paciente que tem aquele uso do GLP-1, tem aquela melhora muito grande, como eu te falei, tem grupos que melhoram mais do que outros, e esse que está com essa melhora tão grande, será que não vai ser um diabético no futuro? Será que ele não vai ter que usar por mais tempo? Talvez sim. Bom, a gente então não tem essas respostas. não adianta. É o acompanhamento que vai dizer, é aquela parte do próprio organismo que vai se habituando a comer menos, a memória metabólica, eu falo muito sobre isso é muito citado nos congressos, a memória metabólica, a memória de comer menos, aquela memória que, inclusive, o que o balão faz, né, o balão gástrico? Ele faz com que tu tenha teu estômago ocupado boa parte pelo balão para te comer menos, para te fazer uma memória daquele período que tu estás comendo porções pequenas e depois que tu tirar o balão, tu poder seguir aquele tratamento, aquele acompanhamento. Patrícia, a gente vai voltar mais vezes. A Patrícia Santa Fé, endocrinologista, hoje falou sobre o Victoza. Cléo Mota também, estava todo mundo assim ouvindo. Cléo, agora é contigo, já deu para embalar aí.